está com o queixo levantado, os ombros para trás, o peito para frente, na pose do herói. E por que isso? Porque nossa postura determina, também influencia na produção de neurotransmissores. Olha como isso é interessante, como é importante a gente estudar e saber aplicar a neurociência, né? Não é só estudar, mas saber aplicar, colocar dentro da sua jornada da fluência. Então, nós modulamos a nossa emoção, nós temos controle sobre as nossas emoções. E se a gente sabe disso, então, a gente precisa ter a postura correta, desde a hora que eu sei que eu tenho entrevista de trabalho, quando eu entrar na sala para fazer entrevista de trabalho, eu tô com a postura correta. Isso já me passa o quê? O que passa uma postura assim? Uma postura de uma pessoa confiante, não é verdade? Então, quando você tá com essa postura, você passa confiança e isso vai te ajudar na entrevista de trabalho em inglês, tanto para o entrevistador como para você mesmo, ok? Hello, good evening, boa noite. Vamos para mais uma live nossa da The Immersion House. Eu sou a Teacher Teresa, sou professora e mentora de inglês há mais de 20 anos e muitos alunos procuram a gente porque precisa fazer uma entrevista de trabalho em inglês. Porque hoje a gente sabe que inglês... Eu fiz uma live na terça-feira com o nosso aluno, o César, e aí o César estava falando uma coisa que é muito verdadeira. O inglês... e eu também falo isso, o inglês não é mais um diferencial no nosso currículo. O inglês é uma exigência do mercado de trabalho, né? Então você está entrando no mercado de trabalho, você está aí já, está na sua jornada, você tem aí, está mais ou menos na faixa etária, está entre os seus 30, 50 anos e você não tem o inglês ainda. Então isso hoje em dia é perigoso, né? Chego a dizer que é perigoso porque todas as empresas estão exigindo o inglês, não é mais um plus, eu brinco, né? Não é mais um plus a mais, justamente por isso, porque a gente entende como é importante, como é necessário hoje um profissional destravar a sua carreira superando o medo de falar inglês no trabalho, né? E a gente pode fazer isso com um método nosso que é 6 vezes mais rápido. Mas hoje em dia, para você conseguir uma promoção, para você conseguir talvez se recolocar no mercado de trabalho, é muito necessário, é fundamental o inglês, ok? Quem tem o inglês na ponta da língua já sai na frente de muita gente. Pesquisas da Cato esse ano mostram que até em cargos de diretoria, quem tem inglês avançado, inglês fluente, com cargo C-level, tem um salário que chega a quase 90% maior do que quem não tem inglês, para a gente perceber a importância disso, né? E quem está no mercado de trabalho já sabe, né? Já entendeu a importância disso. Então, para a sua carreira profissional, para você destravar, para você conseguir aquela promoção, ou quem sabe até mesmo mudar de país. A gente tem alguns alunos nossos que estão aqui correndo com o inglês porque quer morar em outro país, quer ir para os Estados Unidos, quer ir para o Canadá, quer ir para a Europa, né? E quando a gente tem inglês fluente ou nível avançado, onde você consegue trabalhar usando o inglês, né, a ferramenta do inglês, o mundo está à sua disposição, né? Esse meu aluno disse na terça-feira, o César, que a oferta de trabalho para o Catar, por exemplo, né? Catar, ninguém pensou nisso, né? Que ninguém, eu tô sendo prepotente, mas eu não pensei nisso. Da oportunidade que a gente tem de poder trabalhar até no Oriente Médio, né? Então, tendo na Ásia, no Oriente Médio, né? Na África, qualquer canto do mundo. Então, já entenderam a importância do inglês para sua carreira profissional. Hoje, eu vou falar sobre como se preparar para uma entrevista de trabalho em inglês. Muito importante. Você precisa se recolocar, ou às vezes você nem precisa se recolocar. Você está trabalhando, você está na empresa, mas você precisa passar por uma entrevista em inglês para você ter uma promoção. Você passa ali você apply, né? Você aplica para uma vaga nova, você precisa passar por um processo todo e você precisa do inglês também. Então, não é só para quem precisa se recolocar, não está trabalhando atualmente, mas para quem também está aí procurando uma promoção no trabalho,
É muito importante também você ter o inglês, ok? Eu vou dar algumas dicas para vocês aqui do que você tem que fazer quando você estiver ali na entrevista de trabalho no inglês, em inglês, ok? Apareceu a oportunidade tá na tua porta, vão marcar para você, vão te ligar, vão marcar, então você, a primeira coisa, vai aceitar, ok? Não vai declinar, falar, eu não tenho inglês o suficiente e já vai correr da entrevista de trabalho, ok? Primeira coisa, então, que você vai fazer você vai aceitar e vai fazer a entrevista, ok? Principalmente se você já passou por processo seletivo, você já está estudando inglês, você está já no nível intermediário. Então, pega essas dicas que eu vou falar para você, porque você pode sim fazer uma entrevista de trabalho, pode se preparar para uma entrevista de trabalho e não precisa esperar aparecer a entrevista para você estar preparado, né? Sai na frente quem já está preparado antes, né? Esteja sempre pronto para quando a oportunidade aparecer, você vai ser o primeiro a aproveitar essa oportunidade. Primeira coisa, então, chegou o e-mail, chegou o telefonema que você vai participar de uma entrevista, você já passou pela primeira fase, segunda fase, vem o inglês. Então, às vezes nem é tão lá na frente, né? É logo já no começo, já tem entrevista de trabalho. Então, o que você vai fazer? A primeira coisa que você faz quando você vai sentar na frente do seu avaliador, na frente do seu entrevistador, não vai pedir desculpa pelo seu inglês. I'm so sorry, my English is not good. Oh, I'm so sorry, my English is bad. Você não faça isso, ok? Eu tenho muita experiência com aluno que faz apresentação em inglês, né? E o aluno fala, eu vou começar minha apresentação pedindo desculpa pelo meu inglês. A gente não faz isso, ok? Porque isso você já vai fazer. A primeira coisa quando você faz isso, você já está chamando a atenção pro erro, ok? Então, não justifica o seu inglês e tome posse, acredite no fato de que você é um adulto bilíngue. Um adulto bilíngue pode cometer erros e cometer erro não é um problemão, ok? Então, você já querer antecipar isso, você só tá jogando todo o spotlight, ok? Toda a atenção para o seu erro, que você possivelmente pode fazer. Você nem sabe se vai errar ou não na entrevista, não é verdade? Então, você não faça isso. Você senta e você começa a entrevista e você começa a responder as perguntas. Não peça perdão sem nem ter errado, ok? Não se justifica pelo seu inglês. Meu inglês é isso, meu inglês é aquilo, eu tenho dificuldade. Não faça nada disso, alright? Primeira coisa. Segunda coisa que é bem importante, que eu tô vendo aqui a minha colinha. Eu tenho dicas legais aqui para dar, eu não quero esquecer de nenhuma, então eu escrevi tudo para passar para vocês. Segunda coisa. Se imagine sendo bem-sucedido. Isso é muito importante. Então, o que eu quero dizer com isso? Se imagine na entrevista de trabalho em inglês. Ai, Tereza, sério, mas que besteira. Isso vai me ajudar no quê? Vai te ajudar. Isso vai preparando o seu cérebro para a situação. E você sabe que o cérebro não sabe a diferença do que estamos imaginando e do que é real, né? Se a gente começa por algum motivo, eu dei esse exemplo outro dia, por algum motivo a gente começa a imaginar uma situação ruim, eu dei o exemplo aqui, meu marido viaja a trabalho, e eu começo a imaginar, meu Deus do céu, se o avião dele cair, nossa, vai ser, o que vai acontecer comigo, o que vai acontecer com a nossa família, e aí você se deixa levar por esse pensamento. Quando você se dá conta, você já tá com falta de ar, nós já estamos com falta de ar, com o coração palpitando e até chorando, de uma imaginação, só de ter imaginado uma situação dessa. Já aconteceu isso com vocês? Ai, se acontecer tal coisa com meu filho. Ai, meu filho foi pra excursão da escola e eu sei que tem tirolesa, e se arrebentar a tirolesa do meu filho, quando você vê, você já tá chorando, imaginando que vão te ligar da excursão para buscar teu filho e levar para o hospital, que ele se feriu, foi um ferimento grave, de uma coisa que não aconteceu. Mas a gente já se sente angustiado, porque o cérebro entende aquilo como real. Então isso é tão legal, tão fantástico, a gente entender como o nosso cérebro funciona, e a gente entendendo isso ajuda a gente demais no nosso processo de fluência no inglês, no processo para a gente se preparar para uma entrevista de trabalho em inglês. Então, se eu sinto
ansiedade, medo, vergonha, palpitação, eu tô suando frio de imaginar uma entrevista de trabalho em inglês, mas se eu começar a me imaginar de forma diferente, se eu fechar os meus olhos e eu começar a imaginar eu falando inglês, eu respondendo as perguntas que o entrevistador está fazendo para mim em inglês, será que isso não vai me ajudar? Vai sim. Você está começando a mandar mensagem para o seu cérebro de que eu sou capaz. Eu não preciso necessariamente passar mal, me sentir ansioso, vergonha. Não vai me dar um branco na hora que eu sentar lá, porque eu estou me preparando para uma entrevista e eu tenho capacidade, como qualquer pessoa, de me sair bem numa entrevista de trabalho em inglês, ok? Porque o outro consegue e você não. Você consegue como o outro. Todos nós somos capazes de aprender segunda língua, terceira língua, quarta língua, ok? Isso que eu tô falando, todos nós, adultos, saudáveis, sem nenhuma dificuldade grande de aprendizagem, nada disso. Nós conseguimos, mas eu sou fonoaudióloga de formação e quando eu estava na faculdade eu assisti uma palestra de um dos maiores neurologistas aqui de São Paulo e eu não me esqueço disso, ele falando que ele tinha um pacientezinho, uma criança, que não chegava a ser nem um hemisfério completo do cérebro. Ele tinha resquícios do cérebro, tinha um cérebro incompleto, uma criança que sobreviveu, que é muito difícil isso, né? Tinha o suficiente para sobreviver, mas claro que tinha um futuro muito difícil, com limitações, por não ter um cérebro todo completo. Mas essa criança era bilíngue, português e alemão. Então, quando a gente vê um exemplo desse, a gente entende que nós somos capazes, nosso cérebro pode fazer muita coisa com pouco, ok? O nosso cérebro tem neuroplasticidade, então, com aquilo que aquela criança tinha, ela conseguiu se desenvolver na linguagem, não só em português e alemão, e isso é fantástico. Então, nós precisamos nos imaginar sendo bem-sucedido na entrevista de trabalho, a gente tem que se imaginar ali a pessoa, o entrevistador, a entrevistadora fazendo a pergunta e você respondendo em inglês, porque se o seu colega conseguiu, por que cargas d'água você não conseguiria? Você tem as competências necessárias para isso, basta se esforçar, ok? Nós conseguimos aprender qualquer coisa que nós quisermos. Basta o esforço, qualquer coisa. Se eu quiser aprender sobre astrofísica, gente, eu sou mentora de inglês há 20 anos e fonoaudióloga, não tem nada a ver com a minha área de trabalho e nem com o meu interesse também, não tenho vontade. Mas se eu quisesse, eu conseguiria? Conseguiria, eu tenho certeza absoluta disso. Agora, o esforço que eu ia ter para fazer isso, eu imagino que seria bem grande, mas eu conseguiria. Se eu me propusesse, se fizesse sentido para mim, se fosse necessário para mim, e eu me dedicasse a isso, eu iria aprender sobre astrofísica, ok? Nós somos capazes, basta a gente se esforçar, ok? Então, primeiro ponto, não peça perdão pelo seu inglês quando você começar a entrevista de trabalho. Imagine-se sendo bem-sucedido ou bem-sucedida na sua entrevista de trabalho. Terceiro ponto, postura, cabeça erguida, peito para frente, pose do herói. Você vai chegar lá, você vai abrir a porta, na verdade você vai, quando você estiver tomando seu banho, se arrumando, para nós mulheres, a gente estiver se maquiando, né? Para a entrevista de trabalho em inglês, você já vai estar concentrado, você já se imaginou passando por aquela entrevista, você vai estar com o queixo levantado, você não vai estar com a cabeça baixada, não vai estar com o olhar baixo, vai estar com o queixo levantado, vai estar com o peito para trás, né? Os ombros para trás, o peito para frente, na pose do herói. E por que isso? Porque a posição, nossa postura determina, também influencia na produção de neurotransmissores. Olha como isso é interessante, como é importante a gente estudar e saber aplicar a neurociência, né? Não é só estudar, mas saber aplicar, colocar dentro da sua jornada da fluência. Quando eu tô com o meu queixo em paralelo, não tá abaixado, tá em paralelo com o chão, ok?
e eu tô com meus ombros para trás, o meu peito para frente. Então, eu consigo modular, influenciar a produção dos neurotransmissores do prazer. Dopamina, endorfina, ok? Então, isso influencia, depende da nossa postura. E é tão interessante que se a gente fica com a cabeça baixa produz o quê? O que a gente passa quando a gente passa um dia inteiro corcundo e com a cabeça baixa assim? O que a gente passa para as pessoas quando a gente está assim, né? Olhar baixo, o queixo mais para baixo, a postura corcundo, corcunda. A gente passa para o outro que não tá bem, que tá triste, que tá deprimido, é uma postura de tristeza. E um alimenta o outro. Então, se a minha postura tá uma postura mais para baixo, o cérebro tem um gatilho para começar a produzir os hormônios da tristeza, os hormônios da ansiedade. Então, isso vai influenciando. E aí, quanto mais postura eu tenho, que eu tô assim, mais vai produzindo os neurotransmissores que produzem essa tristeza na gente e mais a gente vai ficando nessa postura ainda. Então, a gente não determina a nossa emoção, a gente não vive pela emoção, a gente não é refém da emoção, é isso que eu quero dizer, a gente não é refém da emoção. Nós conseguimos controlar nossas emoções, nós conseguimos controlar nossas emoções de diferentes formas, uma delas é a postura. Ok? Eu não vou dizer que todo mundo, entendam bem o que eu tô falando, não tô dizendo aqui que todo mundo que tá com o queixo levantado, o ombro para trás, postura de herói, é cura de todo tipo de depressão, todo tipo de ansiedade. Não é isso que eu tô falando. Mas eu tô dando sinais pro meu corpo que vão me ajudar a me sentir bem, vai me produzir sensação de prazer, de alegria eu estar com essa postura. Então, nós modulamos a nossa emoção, nós temos controle sobre as nossas emoções. E se a gente sabe disso, então, a gente precisa ter a postura correta, desde a hora que eu sei que eu tenho entrevista de trabalho, quando eu entrar na mesa, na sala para fazer entrevista de trabalho, eu tô com a postura correta, isso já me passa o quê? O que passa uma postura assim? Uma postura de uma pessoa confiante, não é verdade? Então, quando você tá com essa postura, você passa confiança e isso vai te ajudar na entrevista de trabalho em inglês, tanto para o entrevistador como para você mesmo, ok? Very well. Então, 3 coisas. Não peça perdão pelo seu inglês, se imagine sendo bem-sucedido na entrevista, cabeça erguida, pose do herói, porque você consegue controlar, modular suas emoções pela sua postura e pelo seu pensamento, ok? Agora vamos para a parte do inglês. Tem um monte de exemplo na internet de entrevistas de trabalho em inglês. No nosso curso, vou falar um pouquinho do curso agora. No nosso curso, no último módulo do curso que nós oferecemos, nós preparamos nossos alunos para entrevistas de trabalho baseada em habilidades, ok? Se usa muito hoje em dia esse modelo de entrevistas de trabalho. Tem na internet, tem aqui no nosso curso, nossos alunos saem muito bem preparados para uma entrevista de trabalho, mas tem na internet um monte de modelo de entrevista de trabalho. Então, o que você vai fazer? Você pega as perguntas, algumas perguntas sempre se faz, né? Me fale sobre você, quais são seus pontos fortes, quais são seus pontos fracos, onde você se vê daqui 5 anos, me fale uma solução de conflito que você resolveu na sua empresa, por que você está saindo da sua empresa. Então, essas perguntas são perguntas muito comuns. O que você vai fazer? Você vai começar a fazer o seu roteiro. Você vai começar a se preparar. Você monta a pergunta lá, põe a pergunta, escreve sua resposta em português, traduz para o inglês e você vai treinar as respostas falando com a boca, falando em voz alta. Não basta só se imaginar falando, tá? É importante você se imaginar falando, sendo bem sucedido, e é tão importante quanto você se imaginar falando é você falar as frases que você precisa em voz alta. Então você treina com você. Você tem um amigo, um colega, alguém que pode te ajudar com inglês? Então treina com essa pessoa, pede pra pessoa, marca um Zoom, marca um café hoje, né? Marca um café, paga um café para esse seu amigo,
Paga um brownie para esse seu amigo, para ele te ajudar na tua entrevista de trabalho, e você passa com ele. Eu posso só passar isso aqui que eu montei? Vê se tá legal a minha pronúncia, o que eu tô falando, tá bacana? Você tem um feedback de um amigo seu, é um exemplo. Então, você pode procurar, vai procurando. Quem que você conhece que fala inglês que poderia te ajudar? E aí você passa esse seu roteiro com essa pessoa, tem um feedback, às vezes a pessoa te dá uma ideia de como você pode falar um pouco diferente, colocar um vocabulário aqui melhor, tal. E aí você já tem esse feedback para você continuar treinando, falando em voz alta, falando. E o falar em voz alta, treinar, falar, eu vou chegar lá com um monte de frase memorizada para minha entrevista de trabalho. Não é isso. O que é, na verdade, é que você está formando sua base de dados para na hora da entrevista, quando bater aquele nervoso, se bater, você não vai esquecer o que você quer falar com facilidade, de tão treinado, de tão consolidado que está na sua memória de longo prazo. Você vai treinar 1 vez, 2 vezes, 4 vezes, 10 vezes, 1 dia, 1 semana, 1 mês, 2 meses. Se você está em vista aí para sua entrevista de trabalho, se é para semana que vem, então, treina muito, treina bastante, para você ter esse conteúdo. Você não precisa falar exatamente aquilo que está no seu papel, mas vai ser muito mais fácil de você se lembrar daquilo que você quer. Quando a gente tem uma informação na nossa memória de longo prazo que está consolidada, mesmo que a gente se sinta ansioso, a gente consegue acessar essa informação, porque ela está muito bem consolidada, ok? Quando não está muito bem consolidado, é muito mais difícil a gente acessar essa informação quando a gente se sente ansioso, alright? Então, se prepara, repete, treina em voz alta. Não adianta treinar só escrevendo, não adianta treinar só falando no cérebro. Nada disso estimula a área do cérebro que você precisa para falar. A área do cérebro para fala é a área de Broca. E ela só é estimulada quando a gente abre a boca e fala. Got it? Ok. Por último, ok? Minha última dica. Então foram 1, 2, 3, 4, a 5ª dica, alright? A primeira, não peça perdão pelo seu inglês. A segunda, imagine-se sendo bem-sucedido, bem-sucedida, cabeça erguida, peito pra frente, pose do herói. O corpo, a nossa postura modula os nossos hormônios que modulam o nosso humor. Então, pose do herói quando você for fazer sua entrevista. Monta o seu roteiro, a 4ª dica. Treina em voz alta, treina do jeito certo para você estar com a informação consolidada e pronta para usar na sua entrevista. Last but not least, a 5ª, que é em último lugar, porém não menos importante, se você errar, nossa, errei, conjuguei o verbo errado, esqueci aquela palavra que eu queria falar, e agora? Então, eu vou te falar uma coisa, se você errar, você vai respirar fundo, e você vai continuar. É isso que você precisa fazer. Errar uma estrutura, errar uma conjugação de verbo é bem diferente de não sair nenhuma palavra da sua boca, ok? Se você estiver fazendo uma entrevista de trabalho para professor de inglês, o peso é 1. Mas você não está fazendo entrevista de trabalho para ser professor de inglês. O que os entrevistadores querem saber é quão bem você se comunica com a língua. Não é se você erra ou não erra. É se apesar do seu erro, a pessoa vai te entender, os seus partners, as pessoas com quem você tem que falar no exterior, se eles vão conseguir te entender ou não, quão facilmente você é compreendido ou não. Não é um erro de estrutura, de gramática, não é um erro de pronúncia, não é um branco que te dá no meio da entrevista que vai atrapalhar o seu desempenho todo. Você entende isso? É muito importante entender. Um erro não vai abalar o seu resultado final da sua entrevista. Você não está sendo contratado, eles não estão procurando você pelo seu inglês. O inglês é apenas se eles querem saber se você consegue usar todo o conhecimento, todos os seus hard skills que você tem, se você consegue usar em inglês também. Mas não é exclusivamente pelo inglês que você está sendo contratado, alright? E não é um erro de inglês que vai atrapalhar esse processo seletivo, ok?
Então, me deu aquele branco, errei. Você pode voltar e se corrigir naturalmente. Se você não percebeu só depois quando chegou em casa, não fica se martirizando e só vai tentando falar, tenta se comunicar da melhor forma que você puder, ok? Se prepara, por isso que é tão importante você treinar em voz alta, fazer o seu roteiro, aquelas perguntas que sempre caem nas entrevistas de trabalho, você já sabe responder, ok? Para você estar bem preparado, pronto para sua entrevista de trabalho em inglês. Alright, guys? Muito bem, muito bem. Então, coloque em prática essas 5 dicas. Depois fala aqui pra gente no YouTube ou no Instagram se você fez uma entrevista, como que foi, deu certo, usou alguma das dicas que eu falei, foi bom pra você, te acrescentou, tá? Então eu queria muito ter esse feedback de vocês aqui. Eu vou adorar receber esses comentários, ok, guys? Muito bem. Daqui até o fim do ano, vocês não acreditam o quanto que dá para evoluir na sua fluência do inglês. Não deixa para depois aquilo que é fundamental hoje. So, I want to thank you so much for your time and for your attention. Muitíssimo obrigada, na verdade, pela sua atenção e pelo seu tempo aqui comigo. And I will see you tomorrow. E eu vejo você amanhã. Bye, bye.